Pessoas queridas, feliz dia no planeta Terra. Essa é uma mensagem específica para todos vocês que fazem parte do grupo, o chamado Arcturiano. Como a maioria de vocês sabem, eu canalizei o curso Tecnologia de Cura Arcturiana e quero colocar um pouco do contexto de como que essa frequência chegou para mim. E depois disso eu quero trazer algumas clarezas, porque eu sei que algumas pessoas estão se perguntando das últimas mudanças que houveram aqui no grupo. E eu gosto de clareza e transparência, e é por isso que eu estou aqui. A tecnologia de cura arcturiana me chegou como uma bênção, como uma graça, também como uma herança das minhas origens cósmicas. Sim, eu não estive só num lugar, eu estive em vários lugares. E vocês despertos já sabem que vocês são originários de várias constelações. Nós fazemos amigos em constelações diferentes. Então, quando a tecnologia de cura arcturiana chegou para mim, é até emocionante falar, mas eu vou segurar aqui. Eu estava completamente comprometida com a minha saúde física e a minha saúde mental e a minha saúde emocional. Devido ao estilo de vida que eu levava, eu tinha comprometido todo o meu sistema nervoso. E os médicos que eu tinha ido, eles queriam me abrir. Eles queriam uma intervenção cirúrgica. E eu resisti muito e pedi verdadeiramente, porque no fundo eu sempre acreditei em milagres, eu sempre acreditei em cura. Muitos de vocês também já me ouviram dizer que eu era muito cética, eu fui muito cética e eu tenho ainda um pouco desse ceticismo, do qual hoje num grau mais saudável. A nossa mente, ela é adaptável, ela é modulável, ela é como uma antena. E aquilo que a gente conecta, a gente começa a vibrar naquilo. Então eu passei muito tempo da minha vida caminhando em espaços céticos. Então naturalmente eu fiquei mais cética. E quando a tecnologia de cura arcturiana chegou para mim, eu questionava aos mestres arcturianos, principalmente a maestra arcturiana que trabalhava diretamente comigo. Eu falava assim: o que eu vou fazer com todo o conhecimento que eu aprendi nesse mundo? Vou jogar tudo fora? Era tudo mentira? E ela me pedia para que eu tivesse calma, né? Que nós aqui na Terra somos muito imediatistas e que eu precisava naquele momento cuidar de mim, e depois que eu cuidasse de mim, que eu verificasse a eficácia dessa tecnologia de cura, eu poderia então ter maior clareza de que sim, que o que eu aprendi, as codificações que eu aprendi da Matrix, serviriam futuramente, em algum momento. Porque às vezes eu coloco, né, as minhas graduações, as minhas pesquisas, quando a gente escreve, dependendo da maneira como a pessoa tá e vai ler, ela acha que isso é uma arrogância ou um senso de superioridade. E na verdade não é isso. Na verdade, o que existe da minha parte para com os meus irmãos é uma certa preocupação, porque eu conheço tanto esses códigos, eu sei que nós podemos
ser influenciados de tal maneira a sair do nosso caminho, a perder a nossa embarcação de ascensão pessoal. Então, quando eu coloco aqui as minhas credenciais, né, os meus estudos e as minhas pesquisas, jamais é para me colocar como superior, mas para dizer para todos que é preciso sim estudar, é preciso sim se aprofundar, é preciso sim trazer o conhecimento e aí aplicar esse conhecimento, porque só o conhecimento aplicado se torna uma sabedoria. Assim como vocês, eu também sou um aprendiz. Assim como vocês, eu também estou num corpo. Assim como vocês, eu também tenho os meus desafios. Então, jamais, quando eu apresento as minhas credenciais de estudo, de pesquisa, eu estou dizendo que eu sou superior, mas eu estou dizendo que é muito importante que a gente estude o nosso campo eletromagnético, que a gente realmente dedique parte do nosso dia a entender o funcionamento da mente, a entender o funcionamento das emoções, a entender o funcionamento do corpo e que a gente mesmo possa modulá-lo para quê? Para se sintonizar com a fonte Deus Pai Mãe da criação. Desde o primeiro momento, desde os primeiros vídeos, desde os primeiros textos, desde das primeiras lives fechadas, e eu vou explicar porque elas eram fechadas, que eu comecei a conversar com vocês, o que eu trazia, o que eu dizia. Vamos para o próximo nível, vamos acessar a maestria. E isso tem um motivo, isso tem um objetivo muito maior. Porque quando a gente se reconecta com a fonte, quanto mais próximo a gente vai ficando da fonte, quando a gente traz a presença do eu sou, a gente passa de ser passivo de que outras frequências opositoras à luz maior adentre o nosso campo, nos fazendo de instrumento deles. É ingenuidade, é imaturidade achar que aqui nesse planeta Terra existe só o belo. A gente quer que seja só o belo. Estamos caminhando para isso, estamos construindo para isso, mas não sabemos data. Pode ser que eu não esteja mais aqui, pode ser que você não esteja mais aqui. E isso não é uma questão de trazer frequência do medo, isso é questão de trazer uma realidade. Nós não sabemos a data, o que nós temos é uma missão para construir. E a partir do momento que uma grupo de pessoas, consciências, se propõem a encorajar e apoiar as pessoas para que elas acessem a sua maestria, dizendo: olha, você é filho da luz, você é filha da luz, você já é herdeira, vai lá e faz, se conecta com o seu eu sou, entra no seu templo sagrado, que é você mesmo, e peça por essa iluminação, peça por essa expansão. E aí o que acontece? Essas ilusões da roda de Sansara, elas vão se mostrando e vão se desfazendo. Porque quando estamos na roda de Sansara, como caímos aí no véu do esquecimento, gente, é muito fácil os seres opositores utilizarem do nosso campo. Então, quando alguém se levanta e chama para a maestria e convoca para a maestria, convoca, olha, você é herdeiro do reino, essa pessoa vai passar por algumas coisas, tá? E aí eu estou dizendo isso para explicar duas situações. A primeira era porque as lives estavam fechadas. E a segunda, porque agora não tem o meu telefone particular direto. Tem um outro telefone porque tem outras pessoas me auxiliando nesse trabalho.
Então vou falar o porquê que as lives eram fechadas. No começo, eu precisava harmonizar o meu campo com esse campo do coletivo. Então, ali no primeiro momento, eu precisava experienciar como é que seria isso, como é que seria essa conexão pela informação que eu trago e pela frequência que eu trago e pelos baques que eu ia levar. Sim, é como eu digo, os seres opositores, eles conhecem a nossa energia, eles sabem aonde estamos, eles atravessam linhas de tempo e dimensões. E muitos deles não estão encarnados num corpo. E eles sabem exatamente aonde são os nossos desafios. E o meu desafio é, sim, com uma certa tristeza que eu sinto quando eu sou atacada por pessoas que eu achava que eram aliados. Eu sim fico triste quando eu sou traída por pessoas que eu achava que eram aliados. Mas aí é que vem a grande sabedoria, que não vem só de mim, vem dessa fonte que me nutre, para separar a mensagem do mensageiro. Aquela pessoa que fez aquilo, ela simplesmente está com o campo aberto para as energias opositoras. É por isso que no despertar da consciência, a gente caminha cada vez mais para um espaço um pouco solitário, de solitude, de uma conexão maior com a fonte, para que depois a gente possa reencontrar as pessoas que estão vibrando no mesmo propósito, na mesma missão. E qual é a nossa missão e qual é o nosso propósito? É a nossa ascensão pessoal. Está havendo sim uma ascensão coletiva e qualquer pessoa, mesmo que não assista televisão, é só dar uma passeada aí que vê como que está o coletivo, como ele está caótico. Então essas lives eram fechadas naquele momento apenas para que o meu campo eletromagnético fosse aumentando o quanto de luz, o quociente de luz, para que eu pudesse continuar e falar o que eu vim falar. E eu vim falar sobre a maestria. Eu vim falar sobre o eu sou. Eu vim falar que somos herdeiros do reino e que é a partir de nós deixando tudo que não é do reino e se desfazendo. E para cada um isso tem um tempo, uma jornada, uma dedicação. E outra coisa muito importante, essas mudanças que eu fiz, esse número que tem agora no grupo, são de 2 pessoas que estão me auxiliando. Então, as pessoas que querem entrar em contato diretamente comigo, podem enviar mensagem para esse número que está aí no grupo. As pessoas vão encaminhar. O meu telefone, o meu WhatsApp, há uns dias atrás, ele foi clonado e isso me trouxe muitos desafios. A minha sorte é que as pessoas que me acompanham, meus familiares, meus amigos, me conhecem de uma forma pela minha transparência que eles não caíram na armadilha. E eu fiquei triste, eu fiquei chateada e eu não tenho vergonha de dizer isso, porque uma das nossas condições humanas é lidar com essas emoções. Então não estamos aqui para sublimar, não estamos aqui para dizer que somos superiores e melhores e que não sentimos nada. Aliás, não sentir nada é uma característica dos seres opositores à luz maior. Então, a diferença é só uma: como lidamos com isso? Como lidamos com aquilo que nos chega, certo? Então, todos vocês têm esse número à disposição.
aí no grupo, se precisarem falar alguma mensagem, precisarem fazer alguma pergunta, tem essas pessoas para me auxiliar. Eu também, além desse grupo aqui do chamado Arcturiano, eu sou gestora de mais 2 grupos, e foi uma ação que eu tomei de deixar o meu número privado, porque assim como nesse grupo existem pessoas em sintonia comigo, em harmonia comigo, a gente não sabe de todas as pessoas, a gente não sabe quais são as intenções das pessoas. Então, muito provavelmente nos grupos existem pessoas que estão só observando, só curiando, para depois fazerem, enfim, coisas, situações, energias, envio de energias que não são da luz, tá? E a grande diferença entre a energia, as hierarquias da luz e os magos negros, os opositores de Cristo, é o que a gente emana para cada pessoa. Então, quando a gente emana para a pessoa gratidão, quando a gente emana para a pessoa amor, quando a gente emana para a pessoa luz, nós estamos fazendo a magia da luz. E quando estamos emanando julgamento, quando estamos emanando crítica, quando estamos com esses sentimentos de inveja, de repulsa, sei lá o que, não é a luz que está agindo. E cada um de nós, independente se estamos ali publicamente ou vivenciando o nosso propósito ali na nossa comunidade, não sejam ingênuos, vai ter sim essas coisas, porque essa experiência aqui no planeta Terra também se trata disso, tá? E eu não trago essa informação para que tenham medo, eu trago essa informação para que tomem consciência da importância de cada vez mais se conectarem com a fonte, Deus Pai e Mãe da criação, para não cair em enganos, para não cair em armadilhas. E quando vier os rebotes, eu chamo de rebote, né? Quando vier aquelas situações para abalar a sua fé, que você saiba aonde beber dessa fé inabalável, que nada mais abale você. Isso não significa, como eu disse anteriormente, não ter sentimentos, mas verdadeiramente pedir aos arcanjos, aos anjos, à hierarquia da luz, aos mestres ascensionados, para levantar a sua energia, para te revelar e para te mostrar o que você precisa fazer, mudar, agir e falar. Quando a gente fala da chama violeta, que a gente fala de transmutação, a gente fala de transformar a ação. E isso é muito profundo, isso é em todos os níveis. A partir do momento que a gente se conecta com ela de forma consciente e verdadeira, muitas revelações vão chegar. Quem são os seus verdadeiros amigos e quem não são os seus verdadeiros amigos. E isso não é uma questão só de pessoa, como eu falei, de um nome, de um CPF, de um endereço, mas pessoas que não estão cuidando do seu campo, e esses opositores se ocupam desse campo para ferir, para atacar. É sobre isso, tá? Mas agora eu já estou bem, cheia de energia, renovada na fé inabalável que o Mestre dos Mestres traz, que é Cristo, na força da chama violeta. E eu senti muito, já tinha dias que eu queria gravar, falar com vocês, na verdade eu queria era ligar um a um, mas eu ainda não tenho esse tempo disponível. Eu não trabalho só com a chama violeta, esse é o meu chamado de alma, mas eu ainda tenho trabalhos na 3D, eu ainda atravesso algumas situações, assim como todos vocês.
Então hoje eu quero dizer, meus irmãos e minhas irmãs, não importa o que aconteça, não importa quantos desafios apareçam na sua vida, chama pela chama, chama São Miguel Arcanjo, porque você pode estar no chão, você pode estar sem ver a luz no túnel, no fim do túnel, no início do túnel. Peça que lhe será dado, bate que a porta lhe será aberta. Então é sobre isso, é sobre fortalecimento, porque veja, numa transição planetária, numa possibilidade de ascensão pessoal, muitas situações vão aparecer para tirar do caminho, para distrair, e vão usar as pessoas mais próximas, porque muitas vezes aquelas pessoas próximas, como eu já disse, não estão cuidando do campo eletromagnético dela. Ou seja, a partir do momento que a gente se coloca na presença de São Miguel Arcanjo, a partir do momento que a gente se coloca na presença da chama e recebemos essa bênção, recebemos esse selo, recebemos essa graça, existe a nossa contraparte para fazer. Cuidar dos nossos pensamentos, cuidar dos nossos sentimentos, cuidar das nossas palavras, cuidar das nossas ações, para que a gente continue caminhando, continue nessa espiral de luz, de ascensão, para chegar nos nossos verdadeiros lugares, aqui na Terra, aqui nesse planeta. Já existem lugares e pessoas vibrando na 5ª dimensão, na 6ª dimensão e, acreditem, na 8ª dimensão. Então é uma questão de energia, é uma questão... E por que eu falo do nosso próprio esforço, né? De ir em direção, porque existe um código divino, existe uma lei divina e imutável. Os seres da luz não agem sem permissão. Então temos sim que pedir. E quando pedimos e quando estamos diante de algum desafio, o que acontece? É a nossa programação anterior. Todos nós nascemos da mesma forma, entramos no mesmo planeta, pegamos a mesma programação. E ao longo desse despertar da consciência, a gente vai eliminando esses programas. Mas acredite, esses programas eles vão resistir, eles vão querer permanecer no controle da nossa vida. E aí é da onde vem o nosso esforço maior de falar e de decretar. Aqui só é permitido a sintonização com a consciência crística e com as consciências que estão em harmonia, trabalhando junto com a consciência crística. Entende, meus irmãos? Então, para quem se sentiu abandonado, reabandonou a gente, trocou o número de telefone, nem fala mais com a gente, o que aconteceu? Não é nada disso. Não é nada disso. Para evitar situações futuras, é melhor que seja assim. E eu todos os dias, embora eu não esteja aqui falando, eu estou em conexão, eu estou em oração, eu estou em meditação com todos aqueles que estão buscando a sua própria maestria, que já cansaram de ser enganados na roda de Sansara, que já cansaram de conversinhas e querem de fato, mesmo sabendo que ainda não sabem pela mente que lugar é esse, que reino é esse, que estado de profunda beleza, leveza e harmonia é esse. E como muitas vezes eu uso a analogia da curva, a gente só vê o que tem depois da curva quando passa na curva. E para passar nessa curva é a fé, é a fé, é a completa entrega.
a vontade do Pai. E eu sei o quanto isso é desafiador. Eu não sou melhor do que vocês. Eu também estou encarnada. Então é um exercício diário. Orai e vigiai não é para gerar medo, é um mandamento do Mestre. E se ele deixou esse mandamento, para que questionar o mandamento do Mestre dos Mestres? É só fazer, é só seguir. E eu sei que diante dos mandamentos que o Mestre do Mestre deixou, tem muitos desafiadores, né? Como amai ao próximo como a ti mesmo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É fácil amar aquele que está recíproco, aquele que está vibrando na mesma frequência. É um desafio amar aquele que sim te feriu, aquele que sim te traiu. Mas temos a chama violeta para transmutar tudo isso, para nos elevar para conexões verdadeiras, para pessoas que estão realmente conectadas no propósito da ascensão, no propósito de ser quem verdadeiramente é, herdeiros, herdeiras da luz maior. Então é sobre isso o meu chamado, é sobre isso o meu propósito, é sobre isso a minha missão. E todos vocês, cada um de vocês que sentirem esse chamado, fiquem e permaneçam. Aqueles que não sentirem, que não reverberar, fiquem à vontade para procurar o lugar de vocês. Vão em paz, na paz de Cristo. Minha mensagem de hoje para vocês é essa: estamos juntas, estamos conectados. Eu sei quem você é. Você é o filho da luz, você é a filha da luz, vocês são meus irmãos. E é sobre isso, e basta-nos saber isso. Quem está em ressonância, continua. Quem não está, fica à vontade em partir e em fazer outras coisas. A Alquimia Chama Violeta está com o portal aberto, com inúmeras atividades de expansão em todos os níveis, para todas as pessoas. É só chegar junto, tá bom? Gratidão, gratidão, gratidão.